E aí, galera, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Os Matemáticos. Pessoal, hoje o tema da aula é trigonometria do triângulo retângulo, ou simplesmente razões trigonométricas. Vamos dividir a aula em alguns objetivos para você, no final, dar um checklist para ver se você compreendeu a aula direitinho. O nosso primeiro objetivo da aula é apresentar para vocês quais são os elementos que a gente vai precisar no triângulo retângulo. Quais são os elementos do triângulo retângulo importantes para a nossa matéria. O segundo objetivo, galera, eu vou apresentar para vocês quais são as razões trigonométricas, beleza? E por que que elas são tão importantes assim para a geometria. O nosso terceiro objetivo é justamente aplicá-las. Eu vou mostrar para vocês como é que se aplica as razões trigonométricas na resolução de alguns problemas. E nosso último objetivo da aula vai ser apresentar para vocês quais são os ângulos notáveis. Quais são os ângulos que você tem que memorizar tudo sobre ele. Tudo bem? Para começar a nossa aula, vamos chamar para cá o personagem principal da história. Primeira coisa, vamos começar lembrando aqui, ó, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Lembra disso, né? Se eu tenho um ângulo reto aqui, a primeira conclusão que a gente pode tirar é que a soma dos dois ângulos agudos de um triângulo retângulo vai dar sempre 90 graus. Então, por exemplo, ó, chamei aqui de alfa, aqui de beta. Se eu somar o alfa com beta, sempre vai dar 90 graus. Tudo bem? Sempre que precisar, você pode recorrer a essa observação. Agora, pessoal, vamos dar nomes aos alguns elementos, aos lados do nosso triângulo retângulo. Atenção, o maior lado do triângulo retângulo, ó, ele está sempre aqui, ó, oposto ao ângulo reto. Perceba que ele está oposto ao ângulo reto. Ele sempre será a nossa hipotenusa. Os outros dois são dois catetos. Beleza? Tranquilo? Então agora eu vou apresentar para vocês o que é uma razão trigonométrica. Então, razões trigonométricas, galera, aqui na nossa matéria de triângulo retângulo, são três: seno, cosseno e tangente. Então, na verdade, trigonometria no triângulo retângulo é o estudo desses famosos seno, cosseno e tangente. Você já deve ter ouvido falar e agora chegou a hora de conhecer o que é. O seno, pessoal, é a divisão, ó. Tá vendo que é uma razão? Razão, divisão. Então, olha, o seno é a divisão entre a medida do cateto oposto pela hipotenusa. Perceba que eu estou falando aqui de cateto oposto e eu não falei ainda de cateto oposto aqui. Então, já já eu retomo com vocês. Então, isso é seno. Então, quando eu te pedir para calcular o seno, você vai pegar a medida do cateto oposto e dividir pela hipotenusa. O cosseno, galera, é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza? Para te ajudar a lembrar, só para vocês entenderem, essas três razões aqui, ó, basicamente tem que estar na sua cabeça. Isso aqui todo aluno precisa se lembrar. Não pode ter uma colinha. Talvez na aula de hoje você pode ir usando esse lembretezinho, mas tem que estar na sua cabeça. Para te ajudar, eu vou te dar uma dica, ó. O macete aqui da matemática. Só catoa. Só catoa. Como assim, PK? Só catoa. Aqui, ó, para te ajudar a lembrar, ó. Esse S aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui rapidinho. Tá vendo, ó? Esse S é para te lembrar de seno. Esse O é para te lembrar de oposto e esse H é para te lembrar de hipotenusa. Olha lá, ó. Seno, cateto oposto com a hipotenusa, tá vendo? O K é cosseno, adjacente, hipotenusa, ó. Cosseno, adjacente com a hipotenusa. Isso é para te ajudar a lembrar, um macetezinho. E a tangente, ó, toa. Tangente oposto com adjacente. Aqui, ó. Tangente oposto com adjacente. A gente também tem mania de chamar a tangente de coca, por conta disso aqui, ó. Olha lá, pega o C daqui, ó, e o O daqui, ó. Có, K, ó. Cateto oposto por cateto adjacente. A gente dá um apelidinho de coca. Beleza. Dito isso, PK, tô meio perdido na aula, não tô entendendo muito bem que história é essa de cateto oposto, então agora eu vou te explicar. É o seguinte, galera.
Perceba que no nosso triângulo retângulo que você tem dois ângulos agudos, certo? Pois é, dependendo do ângulo que você estiver estudando, o cateto oposto vai mudar de acordo com o ângulo. Continuo não entendendo. Então vamos lá, deixa eu explicar melhor. Ó. Vamos dar nome aqui para os nossos lados. Ó. Vamos chamar esse lado maior de A, esse de B e esse de C. Beleza? Olha o que eu estou falando. Ó. Eu estou dizendo isso aqui para vocês. Ó. A hipotenusa ela nunca muda. Se eu estiver fazendo uma análise do ângulo beta, até pintei ele de vermelhinho aqui, ó. Aí você vai olhar para mim, ó. Qual é o cateto que está lá do outro lado, ó? Esse cateto a gente vai chamar de oposto, ó. Oposto está lá do outro lado. E esse cateto que está aqui pertinho dele, ó, tá vendo, ó? Tá grudadinho nele, ó. A gente diz que ele é adjacente. Isso na matemática, quem está do lado. Olha aqui, ó, adjacente. Então, se o ângulo que eu estiver estudando for o ângulo beta, esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Aí você me fala, tá, mas o que isso significa? Significa que se eu te pedir o seno de beta, atenção, gente, ó, linguagem matemática. Seno, a gente não vai escrever a palavrinha seno. Seno a gente vai abreviar com 100. E logo depois eu vou pedir para você escrever de quem eu estou falando. Então aqui está dizendo, ó, seno de beta. Tá aqui, ó, lembra? Cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, seno de beta, você pegaria essa medida aqui, que é a medida B, e dividiria pela hipotenusa, que é a medida A. Então, se eu tivesse pedindo o seno de beta, você faria B sobre A. Se eu tivesse pedindo o cosseno de beta, olha lá, linguagem matemática, cosseno a partir de agora é cos. Cos de beta, cateto adjacente dividido por hipotenusa, tá vendo? Estou sempre seguindo essas regrinhas aqui do lado, ó. Beleza? E se eu tivesse te pedido aqui a tangente do beta, você ia fazer o cateto oposto. Lembra que tangente é cocar. Cateto oposto, que é o B, olha ele aqui, ó, dividido por cateto adjacente, que é C. Olha a linguagem matemática para tangente, ó, TG. Tudo bem, gente? Tranquilo. Ô, PK, e se por acaso a gente estivesse estudando o ângulo alfa? Aí você vai mudar o seu raciocínio. Ó. Pintei de azul agora. Se você for estivesse estudando o ângulo alfa, perceba que esse Czinho aqui, ó, que antes era adjacente porque eu estava falando do beta, agora ele é o oposto. Ó. Percebeu o que eu quis dizer? Então, dependendo do ângulo que você está estudando, o cateto oposto e o cateto adjacente, eles mudam. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, se eu estivesse pedindo o seno do alfa, cateto oposto, tá vendo que agora seria o C, ó, tá aqui, ó, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, ó. Se fosse o cosseno, seria cateto adjacente, que agora é o B, sobre a hipotenusa, e se fosse a tangente, seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá bom? Quem está olhando para a tela agora deve estar pensando assim, ó. Olha que interessante, professor. O cosseno do beta, pode olhar, galera, eu vou até traçar aqui para vocês, ó. Professor, o cosseno do beta, ele é o seno do alfa, olha, é o mesmo resultado. Verdade, pessoal. Isso sempre vai acontecer quando eles juntos formarem 90 graus. Tá vendo aqui em cima? Ó, o motivo foi esse aqui, ó. A gente diz que eles são complementares. Quando um ângulo é complementar do outro, ou seja, forma 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Aqui também aconteceu isso. Ó, o seno do beta, vamos lá, foi o cosseno do alfa. Tá vendo? E você viu que interessante também que a tangente se inverteu. Olha, olha a tangente do beta, não era B sobre C? Olha a tangente do alfa, ó, C sobre B. São pequenas observações bem interessantes sobre esse assunto, beleza? Muito bem, pessoal. Achou meio confuso? Então agora vamos tentar organizar as ideias. Vamos colocar uma aplicação aqui. Lembra que eu falei que um dos objetivos da aula é mostrar como é que a gente usa tudo isso. Professor, como é que eu resolveria esse exercício? Então vamos lá. Ele pediu, ele falou assim, ó, dado o triângulo retângulo abaixo, determine. Olha lá quem ele pediu primeiro, galera, ó. Ele pediu o seno do alfa. Então esse aqui é o nosso ângulo em estudo, hein? Não se esqueça. Vou trazer uma colinha para cá, ó. Então, se ele pediu o seno do alfa, ele quer que a gente pegue o cateto oposto e divida pela hipotenusa. Mas quem é cateto oposto? Então, vamos fazer uma legendinha aqui, ó. A hipotenusa, sempre anota, gente, anota no triângulo. A hipotenusa nunca muda, ela é o oposto ao ângulo reto.
Quem está lá do outro lado é o cateto oposto e quem está aqui do ladinho é o cateto adjacente. Então, fiz a minha legenda. Isso porque eu estou estudando o alfa. Tudo bem? Perceba, galera, que para fazer o seno eu estou precisando do cateto oposto, na verdade, ó. Tá vendo? E eu não tenho a medida do cateto oposto. Então eu vou aproveitar aqui para fazer uma revisão rápida de teorema de Pitágoras. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou chamar esse cateto oposto de x. Como eu estou precisando dele para calcular o seno, eu vou chamar o teorema de Pitágoras. Não se esqueça que o teorema de Pitágoras, ele diz assim, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai lá, ó. A hipotenusa é 10, cateto 8 e o outro cateto é x. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64. Tudo bem? 64 passou subtraindo, x ao quadrado igual a 36. Bom, pronto, ó, matei. Ó, o meu x é 6, tá vendo? Então agora eu já sei que o cateto oposto é 6. Tudo bem, gente? Qualquer coisa, se você estiver achando que está muito rápido, vai pausando, volta o vídeo, ouve de novo. Muito bem, PK. Agora vamos nessa. Então vamos lá. Ó. Quem seria então o seno do alfa? Olha aqui, ó, seno do alfa. Ó. Pega o cateto oposto, que é o 6, e divide pela hipotenusa, que é o 10. Ó. Portanto, o seno de alfa é 0,6. Tranquilo? Fácil, né? Você deve estar pensando assim, tá, mas qual o sentido? Por que criaram essa matéria? Olha, gente, imagine você. Essa matéria é bem antiga, tá, pessoal? Vale a pena até de repente você entrar e ver um pouquinho da história. Você vai perceber que essa matéria é uma matéria bem interessante. Ela é de um tempo que, para você ter uma noção, ela é de antes de Cristo, né? Na época de Euclides, Ptolomeu, grandes matemáticos falaram sobre esse assunto. Vale a pena aí a dica para você olhar um pouquinho da história. Mas só para você entender, ó. Imagine que se isso aqui onde eu estou passando o laser, ó. Imagine se fosse uma montanha onde a gente não tem acesso para medir a sua altura. Entenderam? Então, esse seria um caminho possível. Então, uma das grandes utilidades da trigonometria do triângulo retângulo, por exemplo, é medir distâncias inacessíveis. Só para uma pitadinha aí de utilidade, vocês vão ver daqui a pouquinho na situação problema. Continuando. Cosseno de alfa. Olha lá o cosseno de alfa. Ó. Não é o cateto adjacente? O cateto adjacente não é 8? Então, o cateto adjacente sobre hipotenusa. Olha lá, o cateto adjacente sobre hipotenusa deu 0,8. Detalhe, galera, não tem unidade de medida, tá? Porque é uma razão trigonométrica. Muito bem. E a tangente, coca. Lembra? Ó? Cateto oposto, que é o 6, sobre cateto adjacente, que é o 8. Deu 0,75. Tudo bem? Vamos ver um probleminha? Olha lá esse probleminha, ó. Aquilo que eu te falei antes, ó. Imagine se aqui fosse um prédio e você tivesse que descobrir a altura desse prédio, tá vendo? E aí você já vai entendendo para que serve a trigonometria do triângulo retângulo. Então, perceba que eu te pedi a medida x aí. A princípio, muitos alunos pensam, vou usar Pitágoras. Mas perceba que não dá para usar Pitágoras porque a gente só conhece essa medida, ó. Eu não conheço nem essa e nem essa, então Pitágoras não resolveria o meu problema. Detalhe, galera, aqui é 90 graus, tá? O professor esqueceu, mas aqui é 90 graus. Muito bem. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer nesse caso, professor? Primeiro passo, identifica quem é quem, ó. Hipotenusa. O 20 está aqui, não tá? O ângulo único, eu não sei quanto que é esse ângulo, até poderia usar, mas eu sei que esse é 20. Então quem está lá do outro lado, que é justamente o nosso x, ele é o nosso cateto oposto. E esse 500 é o cateto adjacente. Tudo bem? Muito bem. Dito isto, deixa eu já colocar esse 90 que está me incomodando. Pronto, 90 graus ali. Dito isto, galera, agora olha só o que você vai ter que fazer para mim. Ó. Tá a colinha aqui até você memorizar. Ó. Na hora de escolher, professor, como é que eu sei se eu tenho que usar seno, cosseno ou tangente? Você vai fazer o seguinte, galera. Perceba que a hipotenusa a gente não tem ideia de quanto que ela seja, tá vendo? Mas eu sei o cateto adjacente e eu quero saber o cateto oposto. Então vamos escolher uma formulinha, uma relaçãozinha, que trabalhe com cateto adjacente e cateto oposto. Aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Então, para este exercício, o mais adequado é a gente usar a tangente de 20. Aí você pensa, como assim eu vou usar tangente de 20? Ó, vai ficar assim, quer ver? Ó? Tangente de 20 é igual a cateto oposto, que era o nosso x,
sobre 500, que é o cateto adjacente. Aí você fala, tá, e agora? Como é que eu saio disso? Ó, eu preciso da tangente de 20, ó, para sair disso, para eu descobrir o x. O x é a minha incógnita. É aí que entra, pessoal, o grande barato da trigonometria. É aí que entra a genialidade desse assunto. Os grandes matemáticos, né, Ptolomeu, o Hiparco de Niceia, essa galera que eu estou falando, sugerindo que você dê uma olhadinha na história deles, eles fizeram um levantamento com todos os senos, cossenos e tangentes de 1 grau até 90 graus. Então, essa tabela trigonométrica que você está vendo aqui do ladinho, ó, ela não está inteira, eu peguei só uma parte para mostrar para vocês. Ela é uma tabela muito famosa, ela é de antes de Cristo, para você ter uma ideia da idade que ela tem. E com essa tabela a gente resolve esse tipo de problema. Aí você pensa, mas e se eu não tiver essa tabela? Fica tranquilo, galera. Todo exercício sempre vai te dar, principalmente em grandes vestibulares, ele sempre vai te dar, no rodapé do exercício, no final do exercício, ele sempre vai te dar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo que você vai precisar naquele exercício, tá bom? Exceção feita aos ângulos notáveis, que a gente vai falar já já. Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu venho aqui na tabela, procuro aqui, ó, encontro 20 graus, aqui é o seno dele, aqui é o cosseno dele. Como eu decidi usar a tangente, que ela se encaixou bem no exercício, olha ela aqui, ó. Então agora, olha o que o professor vai fazer, ó. Eu vou trocar a tangente de 20 por 0,364, que é o que eu estou vendo aqui na minha tabela. Entenderam, gente? Não se preocupe em memorizar essa tabela. Quando precisar, o exercício vai te dar. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar um aqui embaixo, ó, e vou fazer esse vezes esse igual a esse vezes esse. Pronto, matei o x. Simples, né, pessoal? Então perceba que a trigonometria ela agiliza muito os nossos cálculos. Eu diria que a trigonometria ela chega a ser até bem mais rápida quando você tem todas as informações do que o próprio teorema de Pitágoras, por exemplo. Mas detalhe, hein? A trigonometria você precisa, para usar a trigonometria, ela está relacionada ao ângulo. O Pitágoras eu não uso o ângulo interno, a trigonometria eu uso. Tudo bem, gente? Muito bem. Já vimos os elementos, as razões, a utilidade. Agora vamos falar um pouquinho dos ângulos notáveis. Professor, o que são ângulos notáveis? Lembra, gente, que a trigonometria do triângulo retângulo ela vai do 1 grau até o 90 graus. E eu não preciso memorizar esses ângulos. Exceção feita aos notáveis. Os ângulos notáveis, pessoal, são ângulos que, de tanto que eles são úteis para a gente, eles acabaram ficando assim mais famosos, digamos assim. Então, o 30 graus, o 45 graus e os 60 graus, que são os ângulos mais utilizados neste conteúdo, existe meio que uma regra que todo aluno tem que saber. Então, você tem que saber o seno de 30, o cosseno de 30, a tangente de 30, de 45 e 60. Então, esses três ângulos, para você entender, são ângulos que, se você estiver no meio de um vestibular fazendo uma questão, eles não vão te dar nenhuma informação sobre esses ângulos. Elas têm que estar na tua cabecinha. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha aí, gente, tem que memorizar essa tabelinha, ó. O seno de 30, 45, 60, o cosseno também dos três e a tangente também dos três. Ó, essas são medidas, ó. Seno de 30 é meio, de 45, de 60, beleza? E aí você fala, meu Deus, professor. E agora? É assim, gente. O que você está vendo nessa tela agora é justamente o que você precisa memorizar nessa matéria. Tem que memorizar, não tem jeito. Você tem que memorizar essa tabelinha e você tem que memorizar essas razões trigonométricas. Todo aluno que deseja acertar um exercício de trigonometria no meio de um grande concurso ou de um vestibular, eles precisam ter isso na ponta da língua. Tudo bem? Para te ajudar, eu vou mostrar os meus dotes agora. Bom, vamos lá. Vou cantar um pouquinho para vocês. Tem um macete. Essa matéria tem vários macetes, né? Teve o Soca à Toa e agora tem mais um macetezinho para te ajudar. Sabe aquela musiquinha de Natal? Lá, 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 lá. Então, é aquilo lá. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficaria, para você montar essa tabelinha no meio de uma prova sem grandes dificuldades. É assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2.
A raiz tem que ir no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. É isso aí, pessoal. E aí você vai memorizar bem essa tabelinha. Tudo bem? Para a gente fechar a nossa aula, então, vamos pegar um exercício um pouquinho mais qualificado, para a gente fechar aqui, ó. Então, olha só, gente. O prefeito de uma cidade turística pretende construir um teleférico unindo o Parque Cultural, tá aqui, ó, ao topo de uma montanha de 200 metros de altura, como mostra a figura abaixo. Então, tá aqui, ele quer unir desse ponto até esse ponto, ó. Tudo bem? Considerando que a plataforma de embarque do teleférico deva estar a uma altura de 5 metros, então cuidado, galera, ó, vai sempre observando, ó, 5 metros aqui, tá bom? O desenho tá meio desproporcional, mas tá aqui, ó, a montanha toda tem 200 metros e essa parte tem 5 metros, muito bem. Do chão e que o pico da montanha possa ser observado sobre um ângulo de 30 graus, tá aqui, ó. Determine a distância percorrida pelo teleférico do ponto do embarque, que seria esse ponto, até o topo da montanha, que seria este ponto. Então, basicamente, galera, o que ele quer é isso. Ele quer esse X. Tudo bem? Cuidado com as pegadinhas do exercício, né? Vou até trocar aqui a minha caneta agora. Vamos pegar uma caneta. Ó. Cuidado com as pegadinhas do exercício, porque o seu triângulo, na verdade, ele está aqui, ó. Aqui é o seu triângulo, é ele que a gente vai usar como base, ó, para descobrir esse x, ó. Esse triângulo retângulo aqui. Perceba que esse 200, ele não é uma medida do triângulo. Ó, o 200 não é essa medida que eu estou grifando agora, ó. O 200 não é isso. Então vamos ver quanto que é essa medida que eu preciso, ó. Lembre-se que essa parte vale 5, ó, porque é a mesma que essa medida aqui, ó, é a mesma coisa. Então, essa partezinha aqui do triângulo é 195, tudo bem? Muito bem. Agora vamos fazer uma legendinha aqui, ó. Vamos fazer uma legenda para a gente escolher a fórmula certa, ó. Esse carinha é a hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo reto. Se eu pretendo usar o 30, quem está oposto ao 30 não é o 195, ó, então 195 é o cateto oposto, e esse carinha que sobrou aqui é o cateto adjacente. Tudo bem? Vamos trazer a nossa colinha para cá. Então, olha só, gente, eu quero a hipotenusa e tenho o cateto oposto. Então, a gente tem que escolher uma fórmula que use hipotenusa com cateto oposto. Tá aqui, ó. Cateto oposto com hipotenusa. Ó, vou usar o seno. Então, vou trazer para cá. Ó. Vou usar o seno de 30. Porque aí o seno de 30 vai ficar cateto oposto sobre hipotenusa. Aí, vamos lá. Seno de 30. 30 é um ângulo notável. Lembra que nós acabamos de cantar? Seno é um ângulo notável. Então você tem que saber quanto que é o seno de 30. Ah, mas eu não lembro. Então vamos, por enquanto, vamos trazer nossa colinha aqui, ó. Seno de 30 é meio. Então seno de 30 é meio, ó. Troquei o seno de 30 por meio, deu isso. Vou multiplicar aqui na diagonal. Pronto, resolvi o exercício. O teleférico vai ter que andar 390 metros. Gente, é isso. Espero que você tenha entendido trigonometria do triângulo retângulo. Um beijo, dá um like aí, por favor, no vídeo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.